O calendário asteca. Atualmente, cientistas de diferentes nações dedicarão-se ao estudo deste monólito de 25 toneladas de peso e com um diâmetro de 3,60 metros. Foi encontrado na praça principal da cidade do México em 17 de dezembro de 1760 e foi esculpido pelos astecas. Esotericamente, esta grande obra representa o zodíaco com a história completa de nossa galáxia. É um calendário de grande precisão e a isso se deve o atual interesse da ciência em comprovar, com base de computadores eletrônicos, as predições infalíveis que ali se expressam. No círculo central representa-se o deus solar Tonatiuh com sua radiante cabeleira amarela, dentre seus lábios emerge uma faca de obsidiana, que é a representação do Verbo. O circundam 4 símbolos que são os 4 sóis ou épocas pelas quais tem passado a humanidade. O primeiro sol, em que foram devorados por tigres, representa a raça polar, a segunda em que foram convertidos em macacos, é a época hiperbórea, o das aves que pertence à Lemúria e o símbolo que é igual à quarta época que se identifica com a Atlântida ou a história de Noé. E o mesmo Tonatiuh é o quinto sol ou época área que se encontra em agonia e cujo final claramente representado pelo número 13, no quadrado da parte superior central. 2 garras de águia sustentam corações humanos e um círculo de 20 hieróglifos, que são os dias do mês, circundam os 5 sóis. Os 20 dias e os 18 meses fazem um ano de 360 dias. A seguir, um círculo mais com 52 pontos que representam o século asteca e fechasse o zodíaco com 2 serpentes de penas flamígeras. No canto do monólito representam-se os céus com o signo do planeta Vênus e as raças que continuarão, sexta e sétima para concluir com o 8º sol ou o infinito. As 5 estátuas de Bamiyan redescobertas pelo famoso viajante chinês, Yuan Tsang, dão-nos uma ideia das distintas épocas pelas quais passou a humanidade. A maior representa a primeira raça humana, cujo corpo protoplasmático semi-etérico, semifísico, está assim comemorado na dura pedra imperecível, para instrução das gerações futuras, pois, de outro modo seu recordo não teria sobrevivido jamais ao dilúvio atlântico. Os protoplasmáticos reproduziam-se de forma parecida à multiplicação celular. Seu corpo recordando-nos a forma gelatinosa mediante a qual se agrandavam e se encolhiam à vontade. A segunda estátua de 120 pés de alto representa ao nascido do suor, a raça hiperbórea, gigantes que se reproduziam por esporas. De suas panturrilhas desprendiam-se os rebentos que multiplicavam a espécie. Não é nada estranho que no Brasil lhe chamem as panturrilhas ventre das pernas. A terceira mede 60 pés e imortaliza, sabiamente, a raça Lemur, que habitou no continente Mu, ou Lemúria, no lugar em que agora se encontra o Oceano Pacífico. Seus últimos descendentes acham-se representados nas famosas estátuas encontradas na Ilha de Páscoa. Os lêmures eram bissexuais, andrógenos puros. Ainda nessa época não se sabia o que era cometer erros, não havia maldade na gente. Não existia aquilo de, o teu e o meu, não existiam fronteiras, nem cercas que dividiam os vizinhos. Certamente, os seres humanos eram reis da natureza com todos seus poderes em plena manifestação, já que não conheciam as religiões, chamés os 7 pecados capitais, o eu pluralizado, ou como diziam os egípcios antigos, as terríveis entidades de Sete. Adão, solos da simbologia cristã, representa essas primeiras raças humanas. O sistema de reprodução dos lêmures, hermafroditas, era por gemação. O pai e mãe ovulava, e como estava constituído em si mesmo as 3 polaridades, masculina, feminina e neutra, o ovo tinha todas as características da procriação de acordo com o poder da vontade de seu progenitor. O mais seletivo desta raça constituiu a semente para a formação da raça Atlante, representada pela 4ª estátua de Bamiyan mencionada ao começo desta exposição. Foi ainda mais pequena que as anteriores, mas gigantesca em comparação com nossa atual 5ª raça área, que mora nos continentes atuais. O continente Atlante estende-se e orientava-se para o Austral e os sítios mais altos para o Setentrião. Seus montes excediam em grandeza e elevação aos que existem atualmente. A Atlântida unia geograficamente a América com o Velho Mundo. Todo o ensino religioso da América primitiva, todos os sagrados cultos de incas, astecas, maias, egípcios, foram as primitivas religiões dos Atlantes. Os deuses e deusas dos antigos gregos, fenícios, escandinavos, indostaneses, etc.,
Os deuses e deusas citados por Homero na Ilíada e na Odisseia foram heróis, reis e rainhas da Atlântida. O famoso Dr. Pablo Celliema, quem teve a alta honra de ter descoberto as ruínas da velha Troia, achou entre os tesouros de Príamo um estranho jarro deforme, muito peculiar, sobre o qual estava gravada uma frase de características fenícias, que textualmente dizia: do rei Cronos da Atlântida. Resulta interessante saber que, entre os objetos desenterrados em Tiahuanaco, América Central, encontrarão-se jarros muito semelhantes aos tesouros de Príamo. Quando ditos jarros foram quebrados, com propósitos científicos, sempre se encontraram entre estes certas moedas nas quais se podia ler com inteira clareza uma frase que dizia, emitido no templo das paredes transparentes, Tesouraria Nacional Atlante. Nos arquivos do antigo templo budista de Lhasa, pode ler-se uma inscrição caldeia, muito antiga, escrita 2000 anos antes de Cristo, e que diz: quando a estrela Baal caiu no lugar onde agora há só mar e céu, as 7 cidades com suas portas de ouro e templos transparentes tremeram e estremeceram como as folhas de uma árvore movidas pelas tormentas, e eis uma onda de fogo e fumaça elevou-se nos palácios, os gritos de agonia enchiam o ar. Buscaram refúgio em seus templos e cidadelas e o sábio Mu, o sacerdote de Ramu, apresentou-os e lhes disse: não vos predisse isto? Morrereis com vossos escravos e vossas riquezas, e de vossas cinzas surgirão novas nações. Se eles se esquecem que devem ser superiores, não pelo que adquirem, mas pelo que dão, a mesma sorte lhes tocará. A Atlântida passou por terríveis e espantosas catástrofes antes de desaparecer totalmente. A primeira catástrofe sucedeu-se há 800 mil anos, mais ou menos, a segunda há 200 mil anos e a terceira ocorreu há 11 mil anos, e da qual, como de seu dilúvio, guardam mais ou menos confuso recorde nas tradições de todas as raças humanas. A grande raça ária, representada pela grande quinta estátua de Bamiyan, da qual somos a 7ª subraça, quinto sol no calendário asteca. A 6ª grande raça, a raça Coradi, será mais pequena que a ária, e a 7ª medirá aproximadamente uns 25 centímetros de estatura, cada uma das quais repetirá o ciclo de 7 subraças. No novo Mahamavantara, o antigo planeta Terra fica convertido em Lua, e um novo planeta o substitui. Essa é a lei.